Fala comigo, meu consagrado! Teacher Marcelo na área. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre radioatividade. Assunto muitíssimo interessante e aparece bastante nos principais vestibulares do país, moçada. Não fique de fora dessa, hein, pessoal? Se liga no X e solta a vinhetinha, meu amor! Falando um pouco da história da radioatividade, pessoal, iremos destacar principalmente 4 cientistas, ok? Convém ressaltar que toda vez que eu me refiro à radioatividade, eu vou pensar em algo, em algum composto, na verdade, que tenha o quê? Um núcleo instável. Todo composto radioativo, necessariamente, ele possui um núcleo instável. E como que esse núcleo adquire a estabilidade? Emitindo partículas ou onda eletromagnética. Então tá bom, isso aqui é muito importante, por quê? Porque diferente da ligação química, a ligação química, seja ela iônica ou covalente, a alteração que acontece no átomo é na camada de valência, beleza? É a última camada do átomo preenchida com elétron, diferente da radioatividade, que é uma reação 100% que? Nuclear. Então, o primeiro cientista que nós iremos comentar é o Roentgen. Em 1895, descoberta do raio-x, ok? O Roentgen, quando ele viu aqueles raios catódicos lá da ampolinha de Crookes, em 1875, o Crookes, ele desenvolveu essa ampola, uma elevada diferença de potencial. Isso aqui é um vácuo. Após a adição de um gás nobre, por exemplo, esse gás aqui, eles observaram que ele consegue conduzir corrente elétrica, beleza? Quem fez a descoberta do elétron nesse experimento foi aproximadamente 22 anos depois, um camaradinha chamado Thomson. O modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Então tá bom, uma vez que Roentgen ele viu esses raios catódicos indo do polo negativo para o polo positivo, como ele não sabia o nome desse raio, moçada, ele chamou isso de raio-x. Tudo bem? Muitos autores consideram a radioatividade a partir desse ano. Porque eles pensam assim, então tá bom, quer dizer que se eu tenho algo e vai emitir radiação, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Colocar uma elevada diferença de potencial, fazer um vácuo? Será que tem alguma situação que consegue emitir radiação a 1 atm e 25 graus Celsius? Um ano depois, surge quem? Becquerel. Uma fofoquinha histórica que Becquerel, ele recebeu um minério. E esse minério de Becquerel chamava pichiblenda. O Becquerel, ele gostava bastante desse minério. Ele ficava assim, ó, todo mundo que visitava o laboratório de Becquerel, ele ficava, meu minério, minha pichiblenda, minha pichiblenda. Ele gostava bastante desse minério, moçada. E ele guardava esse minério, lá no laboratório dele tinha uma salinha, uma escrivaninha, ele colocava o minério na gavetinha e tinha vários papéis embaixo desse minério. Inclusive, pessoal, tinha aquele lance que é uma placa de filme. Antigamente, 1800 Guaraná de rolha, mais ou menos, na época do teacher, quando a gente ia revelar uma foto, a gente pegava um negocinho marronzinho, a gente chamava aquilo de negativo. Aí você olhava
aquele negativo para a luz e falava assim: moço, não revela a foto 18 e nem 19 porque queimou. Tudo bem? Lá da época do teacher. O Becquerel, além dessas folhas na gavetinha, tinha também esse papel filme. É o que a gente chamava de negativo. Beleza? O Becquerel observou que quando ele foi revelar as fotos, apareceram umas manchas. Então ele começou a suspeitar que aquele minério que ele gostava tanto, conhecido como pichiblenda, aquele minério estava emitindo radiações. Beleza? E ele chegou à conclusão que naquele minério estava emitindo o que, moçada? Radiações que vinham de sais de urânio. Ok? Beleza? Então tá bom. Um ano depois, surge o casal Curie. Beleza? Casal Curie. A Maria, eu não sei pronunciar o nome direito dessa moça, pessoal. A Maria Curie, muitos consideram tipo o Einstein de saia. Uma mulher extremamente inteligente. A primeira mulher do mundo a ter mestrado. A primeira mulher do mundo a ter doutorado. A Maria, ela pegou essa pichiblenda e continuou os estudos, junto com o Pipi, só para os íntimos, o Pierre, beleza? O Pierre, fofoquinha histórica, o Pierre era teacher da Maria, e depois podemos dizer que eles se tornaram um casal, tipo, melhores amigos, pode crer? Beleza? Então tá bom, vamos lá, vamos voltar na Maria. Na mamá, só para os íntimos. Essa moça extremamente inteligente, ela pegou essa pichiblenda e ela observou que na pichiblenda as impurezas da pichiblenda estavam emitindo uma quantidade de radiação muito maior que o urânio. Então, essa cientista espetacular, ela descobriu quem? O polônio. O polônio, por sua vez, 400 vezes mais radioativo, beleza? Que o urânio, 400 vezes, beleza? E depois, continuando os estudos da radioatividade, ela descobriu o rádio. O rádio tem esse nome por causa de radioatividade, até então era o elemento mais radioativo que eles conheciam. O rádio ele chega a ser 900 vezes mais radioativo que o urânio, beleza? Esse polônio, ele obteve esse nome em homenagem a Maria, beleza? Ela nasceu na Polônia e ela colocou o nome desse elemento químico de polônio, porque ela fez uma homenagem ao país que ela nasceu. Combinado, moçada? Sem sombra de dúvidas. Pensando em radioatividade, esse casal aqui, eles possuem uma importância única, beleza? A importância que eles deram para o assunto, tudo bem? É uma importância espetacular. A Maria, por exemplo, ela chegou a ganhar prêmio Nobel, ok? Então, essa moça, volta a frisar, muitos a consideram de o Einstein de saia, beleza? Depois, moçada, em 1902, surge o Rutherford e seus colaboradores. O Rutherford também, ele teve uma importância gigantesca, beleza? O teacher já falou para vocês que uma vez que eu tenho algo que é radioativo, necessariamente tem um núcleo instável. E como que esse núcleo vai adquirir estabilidade? Vai emitir radiação. Ele só vai adquirir a estabilidade emitindo radiação. E essa radiação, quando ela sai na forma de partícula alfa e beta, o nosso amigo Rutherford, ele conseguiu o quê? Caracterizar essas partículas. Então tem duas possibilidades. O composto, quando é radioativo, ele tem núcleo instável, ele pode adquirir estabilidade emitindo partículas, alfa ou beta. Por que partícula, teacher? Porque possui massa. Se possui massa,
é partícula, beleza? Ou ele adquire a estabilidade emitindo uma onda eletromagnética conhecida como gama. Tudo bem, moçada? Seres das trevas, convém ressaltar que esses primeiros cientistas que estudaram o fenômeno da radioatividade, eles não sabiam o que essa radiação poderia provocar a médio e longo prazo. Hoje é muito simples para a gente. Nós sabemos que o excesso dessa radiação, isso pode causar câncer, isso pode causar queimadura, isso pode causar uma alteração no código genético da pessoa e de repente quando tiver um filhinho ou uma filhinha, essa criança nasce faltando alguns membros ou com tipo exagero, uma cabeça um pouco maior, entre outros exemplos. Tudo bem? Ficou claro também na série Chernobyl, moçada, em 1986, que aconteceu um dos principais acidentes envolvendo a radiação na história, na usina termonuclear de Chernobyl, que a quantidade de radiação absurda, a pessoa pode, de repente, falecer com 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, exposta a uma quantidade absurda de radiação. Beleza? Segundo as más línguas, a Mamá, ela faleceu de câncer. Já o marido da Mamá, o Pipi, ele faleceu de acidente de carroça. É isso mesmo, moçada? Então me ajuda. Bora lá. Vamos definir a radioatividade. Toda vez que eu penso em um núcleo instável, esse núcleo ele possui uma quantidade de energia em excesso. E se esse cara possui energia em excesso, ele quer, qual que é o sonho desse núcleo? Adquirir a estabilidade. Como que ele vai adquirir a estabilidade? Ele vai emitir partículas ou ele vai emitir uma onda eletromagnética. Uma vez que esse cara ele é instável e ele vai emitir partícula, ele pode emitir a partícula alfa, que a gente vai representá-la assim. Essa partícula alfa é a mesma coisa que o átomo de hélio quando ele perde 2 elétrons. Tudo bem? Ou ele pode emitir a partícula beta. A partícula beta, moçada, convém ressaltar que uma vez que eu chamo de partícula, necessariamente tem massa. Você pode observar que a massa da partícula beta ela é igual a 0. Teacher, não entendi. A beta, não é que a massa da beta é igual a 0. A massa da beta, ela é desprezível. Sempre quando eu me refiro à partícula beta, é a mesma coisa que um elétron em alta velocidade. Mas, teacher, dúvida. Se eu estou falando de um elétron em alta velocidade, e você disse que o fenômeno da radioatividade é exclusivamente o quê? Nuclear. Como que vai sair um elétron do núcleo? Se no núcleo eu tenho certeza que ele possui o quê? Próton e nêutron. Excelente pergunta. Pensa com carinho nessa pergunta que o teacher responde já já para vocês. Então me ajuda aí, moçada. Quando esse átomo instável ele emite uma onda eletromagnética, essa onda eletromagnética é a radiação que gama. Isso aqui não tem massa, o número atômico é igual a 0, evidentemente. Ou seja, o poder de penetração dessa radiação gama é altíssimo. Beleza? Até aqui tudo bem, moçada? Então, o que eu quero de vocês agora? Uma vez que eu tenho um elemento químico e eu tenho certeza que esse cara é radioativo, beleza? Todo elemento químico radioativo, no núcleo, possui um excesso de energia e ele vai liberar esse excesso de energia. Como? Por meio de partículas, alfa e beta,
ou por meio de uma onda eletromagnética, que seria a radiação gama. Pode crer? Pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito da natureza das emissões. Convém ressaltar que toda vez que eu me refiro a uma partícula alfa, necessariamente é o átomo de hélio quando ele perde 2 elétrons. Ou seja, essa partícula ela apresenta 2 prótons e 2 nêutrons. Beleza? Tudo bem. Quando eu me refiro à partícula beta, você observa que essa partícula beta não quer dizer que a massa é zero. A massa, na verdade, não é zero. A massa, ela é desprezível. A partícula beta é a mesma coisa que um elétron em alta velocidade. Aí você vai observar assim, teacher, se a radioatividade é um fenômeno nuclear, exclusivamente nuclear, como que sai um elétron do núcleo, teacher? Simples. Esse elétron ele vai sair do núcleo por meio de uma decomposição de um nêutron instável. Eu coloquei um asterisco para representar que esse nêutron ele é instável. E essa decomposição vai liberar um próton, vai liberar um elétron e vai liberar um neutrino. Não se preocupa com o neutrino. O neutrino, na verdade, é apenas uma certa quantidade de energia. Combinado, moçada? Quando eu me refiro a uma onda eletromagnética, eu estou pensando na radiação gama. Você observa que essa radiação ela não tem massa e não tem número atômico. Combinado? Então tá bom. Pessoas, experiência de Rutherford e Schode e alguns colaboradores. Esse Rutherford, o teacher é fã dele. Esse camarada foi o mesmo que, lá em 1911, ele descobriu que a massa do átomo se concentra no núcleo. E o raio do núcleo e o raio do átomo, o raio do núcleo, ele chega a ser de 10 a 100 mil vezes menor. Detalhe, e a massa dele se concentra ali. Esse cara, ele é sensacional. Olha o que esse cara pensou. Ele pegou, por volta de 1902, ele pegou um sistema, e esse sistema tinha o que? Chumbo, beleza? Ele colocou uma outra plaquinha de chumbo com um pequeno orifício, e dentro desse sistema, ele colocou o polônio. Esse polônio é um composto radioativo, evidentemente, e ele emite as 3 radiações, alfa, beta e gama. Convém ressaltar que, uma vez que eu tenho um elemento radioativo, ele pode emitir só alfa, pode emitir só beta, pode emitir só gama, que é muito difícil um elemento radioativo emitir só gama. Ou ele pode emitir também alfa, beta e gama, que é a situação do polônio. Ele poderia emitir também alfa e gama, entre outras combinações. Beleza? Então me ajuda. Esse polônio, ele emite alfa, beta e gama. Joia? Então tá bom. Essas 3 radiações, essas partículas, essa onda eletromagnética passa pelo orifício. Ele colocou uma plaquinha carregada positivamente em cima e uma plaquinha carregada negativamente embaixo. Desde Thomson, em 1897, Thomson já falava cargas de sinais opostos, atração, cargas de mesmo sinal, repulsão. Olha a conclusão que ele teve. Essa carga positiva, essa plaquinha com carga positiva, atraiu a partícula beta. Ou seja, a partícula beta, ela vai ter uma carga negativa. Então tá bom. A plaquinha com a carguinha negativa embaixo atraiu a partícula alfa. Ou seja, a partícula alfa vai ter carga positiva. Observa que essa onda eletromagnética gama não sofreu desvio.
Se essa onda eletromagnética ela não sofre desvio, evidentemente porque não possui carga. Muito bem. Agora, preste atenção nesse detalhe, moçada. Esse detalhe é muito importante. Olha a distância percorrida de beta a gama e de gama a alfa. A distância percorrida de beta a gama é muito maior que a distância percorrida de gama para alfa. Por quê? Quem pensou na massa acertou. O teacher vai deixar aqui uma curiosidade. Aproximadamente, a massa da alfa corresponde aproximadamente 8.000 vezes da massa da beta. Ou seja, se beta possui uma massa menor, na verdade, é muito menor. O deslocamento de beta será maior, beleza? Se alfa é a partícula mais gordinha, o deslocamento será menor, beleza? Tudo bem? Muito importante essa dica, hein, moçada? Para a gente comentar um pouquinho de poder de penetração, eu vou pensar assim, sem maldade, hein, moçada? Eu vou pensar na partícula alfa, beta e gama. Eu vou observar que essa partícula alfa, ela não consegue penetrar nem a folha de papel. Detalhe, segundo a literatura, uma vez que um composto emite partículas alfa no ar atmosférico, ela consegue penetrar no ar atmosférico uma distância de aproximadamente 5 centímetros, em média, beleza? Já a partícula beta, ela penetra o papel e ela não penetra uma plaquinha de alumínio com 1 centímetro de espessura. Convém ressaltar que tanto a partícula alfa quanto a partícula beta não penetra a palma da mão. A título de curiosidade, as pessoas que trabalhavam em Chernobyl em 1986, no acidente da usina termonuclear de Chernobyl, as pessoas, quando elas trabalhavam o dia inteiro ali, quando ela saía do trabalho, tinham 2 situações que elas tinham que fazer. Primeira situação, teacher, fitness. Eu almoço por dia 500 gramas de comida, na primeira vez, lógico. Então tá bom, quem almoça 500 gramas, tinha que almoçar o quê? 1 quilo, sempre o dobro. Beleza? Por que o dobro? Porque a ideia era deixar os órgãos fortes. Uma vez que a pessoa possui os órgãos vitais, fortes, a possibilidade do excesso de radiação se alojar nesse órgão é menor. Beleza? Tudo bem? A segunda situação que tinha que fazer necessariamente, sem maldade, moçada, tomar banho em dupla. Então ia lá o Zezinho e o João tomar banho junto. O Zezinho ficava esfregando o João 30 minutos e vice-versa. Eles colocavam lá sabão, um pouquinho de bicarbonato de sódio, ok? E poderia até colocar pequenas quantidades do ácido bórico, que é um ácido extremamente fraco e ele é acessível, é fácil encontrar. O ácido bórico, a ideia do ácido bórico foi muito utilizado nesse acidente. Por quê? Porque ele consegue absorver essa radiação. Então a pessoa, quando ela fica se esfregando lá, um ou outro se esfregando meia hora, eles conseguem tirar o excesso de radiação que não vai penetrar a pele, que seria necessariamente a radiação alfa e a radiação beta. Combinado? Agora, quando eu penso nessa onda eletromagnética gama, isso aqui, meu amigo, isso aqui vai penetrar até pensamento. Isso aqui penetra o papel, penetra a plaquinha de alumínio e só vai parar na placa de chumbo quando tem o quê? Quando tem pelo menos 5 centímetros de espessura. Pelo
pelo menos 5 centímetros de espessura. Então me ajuda aí. Uma vez que a pessoa falece por meio de excesso de radiação, o caixão dessa pessoa vai ter uma cobertura generosa de chumbo e outros metais, e a parte externa vai ter cimento. Por que, teacher? Porque quando enterra essa pessoa, a gente vai ter certeza que esse jovem não vai contaminar nem o solo e nem a água. Combinado, moçada? Fica a dica. Seres das trevas, chegamos nessa parte, leis da radioatividade, um assunto que aparece bastante em radioatividade nos vestibulares. Você vai prestar atenção, você vai observar que é realmente muito simples. E quando a gente fizer um exercício junto, a gente só vai comprovar isso. Beleza? Algum dia no passado, o nosso amigo Lavoisier, ele disse assim: toda reação que ocorre em um sistema fechado, a somatória das massas do reagente é necessariamente igual à somatória das massas do produto. E nós iremos utilizar esse conceito aqui. Então me ajuda. Se eu estou saindo do tório, massa 232, número atômico 90. Se esse cara emite uma partícula alfa, a somatória das massas para ser igual a 232, se aqui é 4, isso aqui só pode ser 228. Olha a somatória do número atômico. Se aqui é 90, se aqui é 2, isso aqui só pode ser 88. Primeiro detalhe importante. Eu saí do tório e eu formei o rádio. É isso mesmo. Na radioatividade ocorre a formação de novos elementos. Aí eu penso assim, se esse rádio ele for radioativo, essas reações, a lei da radioatividade, isso continua. Tudo bem? Essa série radioativa continua. É muito importante frisar isso. Agora, se eu saio do tório 234, e se esse cara emite uma partícula beta, observa que ele vai formar o paládio. A massa da beta é 0. Para dar 234, isso aqui tem que ser 234. Agora, o número atômico é 90. E isso aqui, da beta, é menos 1. Quanto que eu somo com menos 1 para dar 90? 91. Acertou, miserável. Então, essa partícula beta, que é um elétron em alta velocidade, esse elétron ele está no núcleo, ele é formado por meio da decomposição de um nêutron instável, que forma um próton, um elétron e um neutrino, como o teacher já frisou anteriormente. Beleza? Esse cara, quando emite um elétron, quando ele emite uma partícula beta, vai surgir um novo elemento químico. Nessa situação foi o paládio. Beleza? Agora, na última situação, é quando eu tenho um elemento químico, tipo cobalto, e ele, você observa que ele emite uma radiação gama, que é uma onda eletromagnética, ou seja, não tem carga, não tem massa. Esse cara, na verdade, com muita energia, ele libera o excesso dessa energia e ele continua sendo cobalto. Se é 0 aqui, moçada, aqui é 60. Se é 0 aqui, pessoal, aqui é 27. Então, quando emite somente uma onda eletromagnética, não ocorre a formação de um novo elemento químico. Convém ressaltar que para o cara ser radioativo e emitir apenas gama é extremamente difícil. Pode crer, moçada? Vocês gostaram? Então, faz um favor por teacher. Divulgue esse vídeo com a galera, pessoal. Tamo junto. Lembrando que juntos somos mais fortes, hein, pessoal? Valeu, moçada. Um abraço.